abençoe a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner. Que alegria ter você aqui no nosso canal, Capela São Francisco Xavier, para mais uma semana. E hoje nós temos uma participação muito especial, aqui o Padre Adenailton, pároco da Paróquia Imaculada. Nossa Senhora da Imaculada Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, Padre, seja muito bem-vindo, o Senhor, e também seja bem-vindo esse rapaz que vocês estavam cantando, vocês estavam vendo, tocando e cantando, Kirk. Seja muito bem-vindo. Também ao casal José Carlos e Rosilane, que são agentes da Pascom, daqui da Paróquia do Senhor. E os nossos agentes da Pascom, a Bruna e a Renata, sejam bem-vindas também. E o nosso acompanhante, o Louro, que está nos acompanhando aqui na cidade de Mambaí, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Padre, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para o povo. Boa noite a todos. Grande alegria receber no dia de hoje o Padre Wagner, juntamente com os membros da Pascom de Buritinópolis, da Pascom aqui de Mambaí. Estaremos juntos, né, durante todo esse período, respondendo algumas perguntas, né, e falando com o povo de Deus. E não poderíamos começar o nosso programa, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, de outra forma, a não ser perguntando, Padre Adenailton, como surgiu a vocação do senhor? Porque me parece que certamente o senhor vai contar alguma coisa para nós a respeito. O senhor tem formação em Direito, né? Direito. Parece que o senhor já tinha se formado quando começou o processo vocacional. Sim. Né? Então, assim, como é que surgiu, mesmo o senhor já tendo se formado, já tendo toda uma vida organizada aqui do lado de fora, como surgiu a vocação? Como é que Deus chamou o senhor para a vida sacerdotal? O chamado é algo muito interessante, que nos surpreende, porque como o Padre Wagner comentou, já tinha uma caminhada, né? Fiz Direito, estudei no Rio de Janeiro, sou advogado, né? Tenho uma OAB, e esse chamado surgiu interessante de um dia que iria sair com minha namorada, não deu certo essa saída, e diante de vários canais, fomos trocando de canais, e aí, por coincidência, no horário, começou o programa Direção Espiritual na Canção Nova, um canal que eu não conhecia, à época com o Padre Joãozinho. E me chamou a atenção a música, né, que fala mais ou menos, vá de reto com Satanás, né, a época era essa. Aí eu disse, que programa é esse, né? Já tinha olhado em vários outros canais abertos, não tinha nada que prestasse. Aí eu fiquei curioso, né? E aí comecei a ouvir aquele padre que, interessante, me apresentou um Deus que eu não conhecia. E a partir desse dia, começou uma inquietação interior de conhecer esse Deus, né, que esse padre tinha me apresentado. Até então era um católico, eu chamo, sempre brinco aqui na paróquia, né, era um católico à toa, né, aquele tipo de católico que só vai à missa de vez em quando, não está nem aí para nada, não tinha compromisso com nada. E a partir disso veio essa inquietação por conhecer esse Deus. E na sequência tive alguns convites, né, para grupo de oração, tudo coincidindo, né? Um dia fui à chácara e o grupo de oração Shalom lá se encontrava, por coincidência, que eu não sabia disso. E aí me convidaram para participar do grupo, por várias vezes hesitei, até o dia que fui, e a partir disso começou minha caminhada no grupo de oração Shalom, à época em Formosa. Mas nunca imaginando entrar no seminário e muito menos ser padre. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, padre? Isso tem o que? Só de seminário foram 8 anos, mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, não sei. Não tem mais, porque só de padre tem uns 5, né? Então, 8 com 5, 13, né? Foi uns 15 anos no mínimo, né? Quando começou todo esse processo, sim, então há 15 anos atrás, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha o quê? 30, 31. Mais ou menos foi nessa faixa. Então, assim, o senhor é considerado aquela vocação tardia? Sim, sim, né? Sim, porque realmente eu tinha uma vida, né, fora, né, e eu me imaginava, digamos, a título de exemplo, eu me imaginava, tanto é que fiz Direito, né, sou advogado, nunca quis militar na área, nunca tive interesse, porque o objetivo foi esse, depois da conclusão do curso, retornar à minha cidade natal e sair candidato a prefeito à época lá com o apoio do meu pai, né?
que era político, ele foi vereador e prefeito 2 vezes na cidade. Meu padrinho, também interessante que eles falam, né, que a pessoa fica imprensada, né, aquela história. E eu, dos dois lados, né, pai que foi vereador e prefeito 2 vezes, meu padrinho foi deputado federal e era desembargador de justiça do estado da Bahia, né, então eu estava, diríamos, como se diz popularmente, imprensado, né, literalmente, e seria, com certeza, se não fosse padre, seria político, sem sombra de dúvida. O senhor nunca tinha pensado antes disso em ser padre? Porque Nunca. o senhor falou que estava namorando, aí parece que Deus fez um negócio lá e o encontro não deu certo. Foi exatamente, nesse dia, foi ver televisão. Nesse dia no programa Direção Espiritual, não deu certo o encontro e fui Graças passando... a Deus, né? Providência divina, né? Exatamente. E tudo começou a partir desse programa Direção Espiritual, né? Com, na época, o padre Joãozinho, não era padre Fábio de Belo na Canção Nova. Mas nunca tinha passado na cabeça do senhor em ser padre? Nunca, se alguém me falasse uma coisa dessa, eu chamaria de louco. Sério mesmo? Sério, nunca. Nem igreja quase que não pisava os pés, né? Literalmente era um católico. Então, assim, quando o senhor começou esse processo vocacional, então, assim, o seu conhecimento em relação à igreja, em relação a Deus, também começou junto? Começou junto, tudo junto. E por intermédio, à época, do grupo de oração Shalom, que comecei a participar desses encontros e aí me convidaram para fazer parte da liturgia. A partir de então, comecei a fazer leituras, né, na Santa Missa das 17 horas na Catedral. E aí tudo começou, depois veio inquietação. Foram 2 anos, literalmente, né, de segmento vocacional até entrar no seminário. O senhor cita, já citou algumas vezes, nessa trajetória vocacional aí da Shalom, Grupo Sim, Jovem Shalom. Sim. Quem é esse, ou melhor, o que foi esse grupo jovem na vocação do senhor? Foi muito importante, porque foram eles que me encorajaram, né, a me engajar na igreja, a tomar consciência do que é igreja, do que é ser igreja. Porque o grande problema que vejo nos dias de hoje é isso. Muitas pessoas vão à igreja, mas não são igreja. Estar na igreja não é ser igreja. E eles me ensinaram a ser igreja, né? Assumir responsabilidades na igreja. Ou seja, eu estou na igreja, eu tenho que ajudar a igreja, né? Eu participo da igreja, eu não simplesmente vou à igreja. Então isso eu aprendi muito com eles. Isso é importante porque a nossa vocação sacerdotal, ela é moldada também pelos leigos ali que a gente participa, da paróquia que a gente participa, né? No caso do senhor, o grupo jovem, no meu caso também, que fui formado, hoje a minha espiritualidade, ela vem justamente do grupo jovem em que eu participava na época, né? Então a importância dos leigos na nossa vida vocacional é muito importante, né? Muito não só nas orações, mas na própria presença, né? Certamente o senhor ia para o grupo jovem, era convidado a pregar. Sim, não é? Sim, certamente que o povo gosta de chamar seminarista vocacionado para pregar, né? Exatamente. Acha que a gente sabe falar tudo, mas não é bem assim, não. A gente está aprendendo, sim, né? Aos poucos. Então, a presença dos leigos é importante na nossa vida vocacional, o apoio e tudo isso. Muito. Em relação à família, o senhor recebeu apoio das pessoas da igreja quando o senhor decidiu fazer esse caminho vocacional. E com a família, foi do mesmo jeito? Apoiaram o senhor, ajudaram o senhor, além de rezar? Os familiares de Formosa, né, que eu tenho familiares em Formosa, esses, de certa forma, até que foram a favor, né? Mas os da Bahia, né, meus pais, no início e tudo, acharam que, alguns tios, né, acharam que literalmente tratava-se de uma loucura, né? Até mesmo porque o senhor estava deixando tudo, né? Sim, você estava deixando uma vida, digamos Sim. assim, o senhor com 30 anos, Sim. então isso certamente assustaria, né? Sim, mas o pai e a mãe acolheu bem? Não, de início não. Depois é que, com o decorrer do tempo, né, que foi melhorando, mas no início não. E como é que o senhor foi trabalhando isso no coração dos seus familiares que não acolheram bem essa vocação? Porque o senhor já sentia essa certeza no coração daquilo que o senhor queria quando tudo começou? Ou o senhor estava só se aventurando no processo vocacional? Não, é como eu falo, antes de entrar no seminário eu tive 2 anos de acompanhamento, né? No caso com Dom Paulo, a época Belotto, né?
A época tive esse acompanhamento, na época também com o Padre Jabas, tive algumas direções com ele, a época lá em Formosa, ou seja, não foi do nada, né? Foi uma inquietação que existia e que eu decidi, mas não com a certeza de que iria continuar, né? Tanto é que alguns familiares até brincaram, né? Que deram o prazo de 30 dias, né? Se ele não passa 30 dias no seminário. É mesmo? Exatamente. Esses 30 dias foram 8 anos de seminário. E chegou a ser padre. Sim. Graças a Deus. Exatamente. Graças a Deus. Muito bem, padre. Agora já falando um pouco sobre a vida do senhor como sacerdote, né? A vida de um padre é uma vida difícil por estar sozinho, por estar longe da família. Qual é a maior dificuldade que o senhor hoje encontra como sacerdote? A questão da distância da família é algo que nós sentimos, creio eu também que isso compartilho com o senhor. Faz falta, sem sombra de dúvidas, né? Esse estar próximo da família, principalmente em ocasiões como o Natal, de uma forma especial, né? Sempre estamos distantes, né, em missão, mas isso faz parte, porque como eu sempre falo e tomei consciência disso muito rápido, quanto é importante saber que a partir da ordenação, nossa família, ela se amplia. Eu tomei logo essa consciência, né? Ou seja, minha família não é mais somente a família de sangue, né? A família biológica, né? Então, nossos paroquianos também se tornam a nossa família. Então, isso auxilia bastante, não tenho dúvidas, porque não somos isolados, alheios ao mundo, não. Claro que temos os nossos momentos de silêncio, de certa forma a nossa solidão interior, ela existe, mas esse convívio com os familiares, né, essa extensão dos paroquianos como nossa família, né, isso auxilia bastante na caminhada. Eu acho que é interessante também as pessoas de casa saberem que a nossa solidão é preenchida por Deus. Sem sombra de dúvida. E geralmente nos nossos retiros, os bispos ou padres que conduzem o encontro, eles sempre partilham, né, que às vezes o momento de dificuldade do sacerdote é depois da missa de domingo à noite, que todo mundo vai embora, né, cada um para suas casas, para o aconchego das suas famílias, e o padre também vai embora para sua casa, mas está sozinho, né? E esse estar sozinho, essa solidão é preenchida pela presença de Deus. E eu acredito firmemente nisso, por isso que a gente não sofre tanto, né? Às vezes as pessoas olham assim para nós e falam assim, não, mas tadinho, tá sozinho. Não, tadinho não, eu sou feliz, né? Nós somos felizes, sim. Nós somos realizados nessa condição, até mesmo porque nós temos que estar, né? Sim. Porque faz parte da vocação, né? Exatamente. Acho que um vocacionado, o jovem que quer ser padre, ele tem que ter muito essa consciência, no caso o padre diocesano, né? Sim. Tem que ter muito essa consciência do aspecto da solidão. Ela existe. Exatamente. Ela existe, não podemos ser indiferentes a isso. Mas como o senhor acabou de falar, essa presença de Deus, em especial por intermédio da oração, ela é fundamental. O que eu sempre digo, né? Que o que nos sustenta na missão, a nossa fidelidade à missão, é a oração. Essa intimidade com o Senhor, né? Tanto é que sempre falo, eu não sinto muito esse aspecto de solidão. Primeiro tem os paroquianos. Segundo tem a questão da oração, tem a questão da paróquia como um todo, né? Que ela, às vezes as pessoas se equivocam, acham que ser padre, rezam a missa e acabou. Não. As pessoas não têm ideia, às vezes, da questão administrativa, o quanto toma tempo. Ou seja, ser administrador e ser padre. Ou seja, é algo puxado, é algo que não é fácil e toma muito tempo. Então, a meu ver, eu nunca cheguei a sentir solidão no meu ministério, porque, como eu sempre falo, preenche muito pela oração. E o trabalho, principalmente a parte administrativa de uma paróquia, me toma muito tempo também. O senhor falou algo interessante, a solidão, ela existe. Mas o senhor acha que ela é necessária para a vida do sacerdote? Os momentos de silêncio, sim. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós temos que ter consciência disso. E o mundo, ele é muito barulhento, né? Uhum. O mundo faz muito barulho. Então é preciso ter momentos de recolhimento, isso é importante, a oração, porque como você fala, a oração no quarto, a oração no silêncio, nessa intimidade com o Senhor,
Isso é algo fundamental, creio, para todo sacerdote, né? Ter momentos, né? Diríamos, entre aspas, de solidão, mas não é, como eu falei, uma solidão propriamente dita, porque ela é preenchida por intermédio da oração, da intimidade com o Senhor. Ser padre não é só ser padre, é ser administrador, como o Senhor também falou. Não é? O que pesa mais na vida de um padre? Quando eu digo assim, o que pesa mais, o que é mais difícil numa comunidade? O ser padre, o ser pastor, né? O trabalho pastoral ou administrar? Porque são duas coisas diferentes. Sim, né? É importante as pessoas saberem disso. A administração da igreja é uma coisa e a administração das almas é outra coisa bem diferente, que a gente tem que dar conta do recado das duas realidades, né? O que é mais penoso para o Senhor? Porque depende de padre para padre, né? Sim. Tem padres que são ótimos administradores, mas não são tão bons pastoralmente, digamos assim, né? Outros são muito bons pastoralmente, mas já não são bons administradores. Tem outros que são perfeitos nessas duas realidades, né? Mas para o Senhor, qual é o que é mais penoso? Talvez nem tão dificultoso, mas o que pesa mais sobre o Senhor? A pastoral ou a administração? Tenho que, de certa forma, gostar, e muito gosto da parte pastoral. Da parte administrativa, uma parte que diríamos, ela é de certa forma tediosa, porque, como eles falam, toma muito tempo. Não é muito fácil, administrar não é fácil, é puxado, é algo que exige bastante, mas desde o início eu tenho consciência que eu não posso perder a essência do que eu sou. Eu sou padre. Quando fui ordenado, eu não fui ordenado para ser administrador de empresas. Eu sempre tive essa consciência, tanto é que uma vez eu ouvi de um padre ele falar que ele é 80% administrador, 20% padre. Eu pensei no meu interior, está tudo errado. Ou seja, eu não fui ordenado, o senhor não foi, para sermos administrador. Temos que ser, que isso faz parte do pacote. Exatamente. Exatamente. Né? Mas é aquela história, a essência de ser padre, isso é fundamental. Então eu busco muito esse zelo, para nunca perder essa essência. Ou seja, consciente do quanto toma tempo, do quanto às vezes é estressante a parte administrativa, é necessária, mas, ou seja, eu sou padre, né? Eu estou à frente de um rebanho. E é essa a essência, é essa a razão do meu dia a dia, das minhas lutas, né? Das minhas batalhas. Ou seja, tudo eu faço pelo pastoreio. A parte administrativa também tenho que fazer, como todo padre tem, mas eu não ponho isso em primeiro lugar. Eu, claro, busco a todo tempo conciliar as duas, mas a essência, a prioridade é sempre o povo de Deus. O bem o bem das almas. Né? Cuidar da salvação das almas. Essa é, digamos, não sei se o termo seria preocupação, mas talvez cuidado maior, né? Seja esse. Porque se a parte administrativa vai bem, mas se o rebanho está totalmente disperso, né, infeliz disso, a meu ver, não adianta de absolutamente nada. O que é importante, né? O que é prioridade, sim, né? Exatamente. Nós padres temos que pensar muito disso. Mesmo diante de tanto trabalho, seja na área administrativa, na área pastoral, nós padres temos que encontrar tempo para a gente também, por exemplo, a nossa vida de oração. Não é? No próximo bloco, o padre Adenailton vai expor um pouquinho para nós como é que é a vida de oração dele, qual é a rotina de oração, cuidando de administração, cuidando de uma paróquia, cuidando do povo de Deus. Mas ele também precisa tirar o tempo para poder rezar. Daqui a pouco ele vai mostrar para nós, falar para nós como é que é a sua rotina de oração. Vamos de música? Kirk! Isso quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração é modificar. Isso quer fazer em ti, quer fazer em ti uma obra nova e o meu coração é modificar.
bate-papo com o Padre Wagner e hoje com uma presença muito especial que é do Padre Adenailton, pároco da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na cidade de Mambaí. Padre, no bloco anterior nós estávamos partilhando um pouco sobre os aspectos administrativos e pastorais, né, as dificuldades que às vezes nós sacerdotes encontramos nessas áreas. Mas mesmo diante de tanta tarefa que nós padres temos, nós precisamos achar tempo também para nós, Sim. nós e Deus, de modo especial para as nossas orações. Como é que é a rotina do Padre Adenailton? Levanta, vai para a academia primeiro, ou não? vai primeiro na secretaria, vai primeiro... Como é que é a rotina? Acho que mais do que a rotina de oração, vamos ampliar um pouco mais isso. Como é que é a rotina do Padre Adenailton no dia? Logo quando eu acordo, eu sempre busco a oração do Santo Terço. É o Terço Mariano, o Terço da Misericórdia, logo cedo, porque eu aprendi desde o seminário, né, que a oração adiada é a oração fracassada. Então a nossa vida ela é muito corrida. E a questão também do ofício das leituras, né, começar também com a liturgia das horas, porque a liturgia das horas é algo que nós, na nossa ordenação, né, fazemos esse juramento, né, de rezarmos a liturgia das horas, e é algo, de certa forma, nessa vida corrida que se torna, no decorrer do ministério, exigente. E às vezes eu já tenho feito experiência na correria, às vezes começo com o Terço Mariano, o Terço da Misericórdia, e tudo, às vezes vou no banho e tudo, aí vou ao ofício, e aí quando eu espero já vem o compromisso da paróquia, e aí começa a fazer pacotão, né? Nós padres chamamos de pacotão, e eu não gosto disso. Às vezes seria o acúmulo de orações da liturgia das horas de uma vez só, né? Isso, a meu ver, não é o correto, não é legal, né? Então nós devemos buscar esses momentos, até porque é isso que eu entendo, né, desses 5 anos de ministério, que sustenta o nosso ministério, a oração. Esse é o alimento. Sem oração, nada tem sentido, né? Então, o meu dia a dia, no geral, ele é muito corrido. Agora, até comentando com o Padre Wagner, né, a academia reabriu aqui em Mambaí, né? Hoje à noite já fui à academia, gosto da academia. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou elétrico, né? Sou estilo pilha Duracell mesmo, o tempo todo, durmo muito pouco, né? No geral durmo pouco, período de seminário mesmo era uma média 3 horas por noite, 3, 4 horas por noite, né? No geral também, tendo o que fazer, eu já passo de uma coisa para outra. Isso eu sei que de certa forma no futuro talvez, né, isso vá prejudicar, mas eu sou assim, né? Eu sou muito elétrico, mas busco ter esse tempo para a oração, porque entendo que sem ele aí tudo perde sentido. E aí no período da tarde o senhor ainda dedica a oração também? Após o almoço, aí vem o descanso do senhor. Sim. E aí o senhor vai para a secretaria, para os Sim. atendimentos. Ou atendimento na secretaria, ou dentro de casa quando tem algo que resolver, né, interno, né? Aí às vezes tem algum compromisso interno, algo para ser resolvido, mas... E à tarde também busco, né, a questão da hora média, às 15 horas, né? E a questão também, quando possível, o Terço da Misericórdia também, às 15 horas. A gente fala brincando sobre a academia, mas é sério, né? Nós sacerdotes precisamos cuidar da nossa saúde. Sim, muito. Né? Às vezes as pessoas ficam pensando que a gente só tem que rezar, mas não, a gente precisa cuidar da nossa saúde porque isso vai refletir depois. Sim. Né? Em algum tipo de doença e tudo isso, né? Você falar na gordura também. senão cuidar, né, dessas realidades, a gente brinca, mas é sério. Sim, mesmo essa realidade. E talvez o povo não sabe, mas a gente, pelas nossas experiências, nós encontramos muitos padres negligentes em questão da sua própria saúde. Sim. Né? Infelizmente. Porque algumas pessoas entendem a academia como vaidade, né? Eu não. Exatamente. Eu sempre vejo a academia pelo aspecto da saúde. Tanto é que no período que eu passei alguns meses sem academia, o resultado foi desastroso, né? Quando eu fiz um verdadeiro check-up, deu tudo desregulado. Colesterol, glicose, tudo desregulado. Então, a partir disso, eu tomei consciência, né? Para que eu possa ser um bom pastor, né, à frente do rebanho, eu tenho que cuidar da minha saúde. Porque sem saúde, eu vou cuidar
como do rebanho, né? Exatamente. Não tem como cuidar do rebanho sem saúde. Então precisamos sim cuidar É um aspecto da muito nossa importante. saúde, né? E às vezes o caminhar não é tão fácil pra gente, Sim. né? Por isso que a gente tem que às vezes buscar esses caminhos alternativos, né? Exatamente. O senhor falou no bloco anterior que no dia, digamos assim, da conversão do senhor, o senhor estava namorando e não deu certo o encontro. Sim. O senhor chegou a ser noivo? Não, noivo não. Era só namoro. Entrando um pouco mais na intimidade aí do senhor, mas bem tranquilo, tá certo? O senhor teve uma grande paixão, padre, na vida? Grande paixão não. Não precisa falar um homem, não. E grande pra estar sentindo, né? Então não é bom. Não, grande paixão não, né? Tive muitas namoradas, né? Mas compromisso sério mesmo, nunca cheguei a ter, né? Uma paixão não. Agora tive várias namoradas. Com essa aqui, a última, né? Quando o senhor passou por esse processo aí de conversão, era namoro oficial? Sim. Estava namorando. Sim. Como é que o senhor contou isso pra ela? Que o senhor queria ser padre? Conta pra nós como é que foi esse processo. Porque o senhor teve que chegar e falar, olha, nós temos que terminar, porque eu encontrei outra pessoa, né, que deu sentido pra minha vida. Né? Como é que o senhor contou isso para sua namorada? Ou se o senhor chegou a contar isso para ela, que o senhor queria terminar porque estava pensando em ser padre? Certamente ela pensou que o senhor estava perturbado. Sim. Né? Creio eu que sim, né? Só que sim. Depois da parte que queria matar o senhor, né? Ela deve ter pensado isso. Mas como é que o senhor abordou isso com ela? Isso foi durante o período de discernimento vocacional, né? Então eu não foi questão de ser um arroubo, né, digamos, da juventude, da vida, não, em absoluto, né? Então isso foi durante esse processo de 2 anos, né, antes de entrar no seminário. Até porque eu precisava ter consciência se isso seria possível, né? Sim. Ou seja, porque, digamos, sempre desde os 14 anos, namorando e tudo mais, e aí, ou seja, eu aguentaria ficar, né, sem uma namorada, né? Então esse foi um grande questionamento que eu fiz, né? Então foi necessários esses 2 anos de experiência, né, para tomar consciência que sim, Mas que era possível. Chegou a falar para ela que o senhor queria ser padre? Entrar no seminário. Entrar no seminário. Entrar no seminário. Ser padre propriamente dito, né? Chegado a falar isso para ela. Entrar no seminário, como fala, ela tinha consciência disso, né? E como é que foi a reação? O caminho. Estranhou bastante, né? Né? Também porque estava perdendo o namorado, né? Sim, então, um grande susto, né? Exatamente. Um grande susto. Mas, como eu falo, de certa forma silenciou, né? Com certeza não concordou, mas diante daquela realidade, eu sou muito firme nas decisões, né? Eu tinha tomado essa decisão. Então, a partir disso, eu quero realmente ter esse período de recolhimento, esse período para saber se eu tenho capacidade, porque eu tinha consciência de que não tinha sentido viver uma vida dupla, né? Seminário ter uma vida dupla, não teria sentido algum. E hoje o senhor ainda tem contato, padre? Ou não? Relação de amizade. Quando eu vou, às vezes, no interior da Bahia, a vejo, né? Interessante que na última missa que celebrei lá na Bahia, ela estava na missa, né? E com a mãe dela, né? É interessante. Para ela, né, me ver como padre, né? Então deve ser algo interessante, né? Exatamente. Não sei se estranho, mas deve ser interessante. A certeza que é estranho. Certeza que é estranho, né? Até mesmo porque nós tivemos uma vida antes. Sim, né? com certeza. Nós tivemos um passado, só que esse passado ele não interfere na nossa vida presente. Né? Acho que é importante. Águas passadas não movem moinhos, já diz o saber administrar, né? Exatamente. Padre, nesses anos de sacerdócio, o senhor já passou por algum momento engraçado ou desesperador durante a missa? Porque, por exemplo, eu já passei de dar um piriri na hora da missa. Né? Acho que por 2 vezes já aconteceu isso comigo, celebrando a missa, e eu falei, minha Nossa Senhora da Maria do Muquei, o que eu faço agora? Né? O pessoal vai rezando aí que o padre está passando mal, né? Aí o pessoal foi rezar, né? Mas depois eu fui explicar mais ou menos o que tinha acontecido, né? Já aconteceu algum fato engraçado ou fato assim, meio desesperador durante a missa do senhor, nos 8 anos que o senhor disse que tem de padre? 5 anos de padre, né? Nesses 5 anos de sacerdócio?
Uma vez, que antes disso eu não sabia que eu tinha labirintite, né? E na celebração lava-pés, né? Aí lavando os pés dos apóstolos, né? Aí quando levantei, literalmente faltou pouco para cair no presbitério, né? Porque literalmente eu levantei totalmente desnorteado, né? Quase que passo da credência, né? Então nesse dia passei sufoco, né? E até então eu não tinha sentido nada, né? Que depois fui fazer o exame, né? Descobri realmente, no caso, a labirintite. Mas até então foi uma situação bem complicada, porque eu pensei que eu vou desmaiar, o que vai acontecer? Porque realmente foi uma situação muito complicada. E no decorrer também desses 5 anos, porque o pessoal sempre brinca bastante, né? Que bêbado, cachorro e doido, né? Gosta demais de igreja, né? Sim. Então eu já tive algumas situações bem complicadas com bêbados, né? Com cachorro latindo, cachorro querendo morder na batina, né? E bêbado, cachorro e... Foi o que mais que eu falei? Bêbado, cachorro e doido, né? Já tive também algumas situações complicadas com pessoas perturbadas dentro da igreja, né? Algumas como que eu sou muito besta para sorrir, né? Eu sempre brinco, né? E tenho que me segurar na hora da missa, né? E até na hora da homilia, né? Que você tem que lidar, você está falando e o bêbado está retrucando de lá, né? Exato. E o que tem bêbado que é muito chato, mas tem bêbado que é engraçado. Exatamente. Aí você tem que lidar com isso, ou seja, se concentrar, estar concentrado, né? Diante de uma realidade adversa como essa. Já passei por algumas situações complicadas. Já deu crise de risos durante a missa, padre? Uma vez eu tive que me segurar realmente com um bêbado, com o senhor, na hora da homilia. Tudo que eu falava, ele estava lá apoiado, né? E aí, eu falando, ele apoiado, né? Aí eu tive que me segurar bastante, mas foi muito difícil me controlar. A gente passa por uns apertos às Sim, vezes na celebração. E é bem com esse público mesmo, né? Exatamente. É bêbado, é doido, né? E cachorro também dá um pouco de trabalho aí, né, para nós sacerdotes. Muito bem, padre. Muitos questionamentos, agora já mudando um pouco aí de direção das perguntas, muitos questionamentos se têm feito nesse tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? A gente pode, o senhor, qual é a leitura espiritual, se há uma leitura espiritual, qual é a leitura espiritual que o senhor faz em relação a essa pandemia que já temos meses aí que estamos enfrentando, começando lá atrás, né? No ano passado, nos países ali na China, depois na Europa e etc. Sim. E agora aqui tão perto de nós, né? Qual é a leitura espiritual que o senhor faz? Se há, né, uma leitura espiritual? Desde o início, né, eu vou lá em Gênesis 3, né? Lembra-te de que és pó e ao pó hás de voltar. Porque essa pandemia ela veio para trazer a consciência, creio eu, para muitas pessoas de como nós somos finitos. E como nós somos, de certa forma, pequenos. Porque vivemos numa sociedade cada vez mais indiferente aos ensinamentos, à palavra de Deus. Um mundo cada vez mais arrogante, autossuficiente, onde pessoas acham que por terem dinheiro, uma boa situação financeira, podem pisar, humilhar, discriminar os demais irmãos. E nós vemos hoje essas pessoas, literalmente, dentro das suas casas, amedrontadas, em situação de pânico, muito dinheiro no banco, muito dinheiro no bolso, sem ter para onde ir, sem ter com o que gastar e sem uma perspectiva de futuro, assombradas, né, com medo de qualquer hora adquirirem essa doença, né, pegarem esse vírus e chegarem a falecer, né. Então, no caso, isso nos leva a entender o quanto nós devemos administrar bem a nossa vida, o nosso hoje, de que o futuro é algo extremamente incerto. Ou seja, o passado não volta, estamos no presente e o futuro, na prática, ainda não temos, porque estamos vivos hoje, amanhã não sabemos se estaremos vivos, né? Então, ou seja, ver bem o hoje, porque vivendo bem o hoje, temos a perspectiva de termos um bom amanhã, se tivermos o amanhã. Então, isso creio que acabará levando muitas pessoas a tomar consciência do quão é necessária a mudança de vida, né? Então, ou seja, lembra-te de que és pó e ao pó hás de voltar.
Ou seja, lembra de que és pequeno, de que és frágil, de que poderás pegar um vírus, né, que em poucas horas poderá te matar, né? E você não ter direito sequer a um velório, você não ter direito sequer aos seus entes queridos abrirem o seu caixão, serem, como alguns estados, né, vemos no estado do Amazonas, né, fileiras de caixões, você ser jogado como se fosse um bicho qualquer, né, numa vala. Então isso, eu creio que acabará levando algumas pessoas a fazer uma reflexão sobre a sua vida, né, sobre como estão vivendo, como se encontra a sua relação com Deus, né, diante de tanta indiferença, diante de tanta autossuficiência e diante de tanta arrogância. E a gente espera que o povo também busque fazer essa leitura, né? Porque assim, essa pandemia é Deus, eu acredito, né? Que é Deus também querendo falar aos nossos corações, convidando a humanidade, convidando o homem à conversão. Isso me recorda muito as aparições de Nossa Senhora. Ela sempre, nas suas aparições, ela sempre pede a conversão ao homem, né? Então, diante de tantas tribulações, diante de tantas dificuldades, né, ela convida o homem à conversão. E não só ao homem, à igreja também, né? Porque acho que de todo o tempo de igreja que nós temos, nunca vivenciamos um período tão doído de não ter Semana Santa, né? E já entrando aí, como é que a paróquia do Senhor viveu esse período de Semana Santa, onde não tivemos a oportunidade de celebrar, de poder comungar os fiéis, logicamente, né, os fiéis leigos, não tiveram a oportunidade de comungar, de estar ali celebrando a Eucaristia junto com o seu sacerdote, junto com o seu padre, né? Como a paróquia do Senhor vivenciou esse período difícil? Um período de grande provação, inédito na nossa história, né? Onde tivemos, né, a felicidade de, ao menos, né, termos as transmissões via internet, né? Isso, sem dúvida, confortou um pouco o coração dos fiéis, mas, sem sombra de dúvidas, um peso muito grande, né, uma dor muito grande, tanto para mim, como padre, né, como para cada um dos fiéis, sem sombra de dúvidas, né? Esse distanciamento da casa de Deus, né, não estar na casa do Senhor, não estar na presença do Senhor, participando, né, das celebrações, isso realmente doeu bastante. Então, diante de toda essa realidade, a gente teve que se reinventar. Né? Os padres tiveram que usar muito da sua criatividade para poder levar as celebrações ao seu povo, à sua comunidade. E é sobre isso que a gente fala daqui a pouco, no próximo bloco, querendo saber como o Senhor se reinventou nesse período de pandemia, porque teve que usar da criatividade, certo? Para as celebrações. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o Padre Wagner. Vamos lá de música, Kirk? Sejam bem-vindos ao nosso último bloco do programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E hoje nós estamos entrevistando o Padre Adenailton, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, da cidade de Mambaí, nossa vizinha, né? 60 quilômetros, mais ou menos, de Buritinópolis? Buritinópolis, sim. 60 quilômetros, mais ou menos, né? Por aí. Um pouco menos. Um pouco menos de 60, né? 45 quilômetros. Nossa, tá muito menos de 40. Não sei se é a diferença. Era
Pois é. Porque até Vila Nova são 11 quilômetros, né? Mais 33 até Buritinópolis, 44,3. Isso. Precisamente. Parabéns, senhor. É bem menos que 60, né? Mas não deixa de ser a nossa visão mais próxima ainda, né? Padre, estávamos falando sobre a questão de reinventar as nossas ações pastorais, evangelizadoras nesse período de pandemia. E é até muito engraçado porque, assim, nós padres fomos forçados a ir para a internet. Sim. Acho que todos os padres fomos forçados a isso. E a gente vê um padre ou outro de uma forma bem cômica, né? Nós temos no YouTube, não sei se você chegou a ver, o padre, acho que já de idade, ele foi fazer uma filmagem dele, não sei se era no Instagram, no Facebook, e apertou um botão que começou a colocar chapeuzinho. Vocês lembram disso, não é? Chapeuzinho, carinha, tudo isso, né? E ele não percebeu que estava acontecendo isso. A falta de intimidade, né? Exatamente, a falta de intimidade com aquilo, né? E certamente o senhor também foi jogado na internet, teve que ir para a internet, sim, né? Exatamente. Como é que foi esse processo de reinventar as suas ações pastorais? Como é que está sendo esse processo de um novo jeito de evangelizar, né? Agora nas redes sociais, uma vez que agora está um pouco mais flexível, mas a gente estava bem mais rigoroso e não poder estar sentados assim. Sim. Inclusive a gente estamos usando máscaras, tá? Mas a gente teve que tirar, tá certo? Os meninos estão todos aqui de máscara, a gente teve que tirar porque senão vocês não escutam, né? Estava muito mais rigoroso, a gente não podia estar juntos, né? Sentados perto uns dos outros. Como é que o senhor fez aqui na paróquia? Foi importante, né? A ajuda está sendo, né? No caso de José Carlos, o Kirk, a Rose, né? Estão sempre me acompanhando, ajudando, né, nesse período todo, né, de pandemia, né, estamos juntos, né, e eles têm me incentivado bastante, porque, de certa forma, eu sou mais estilo, quem me vê não pensa isso, né, mas eu sou mais estilo matuto, né, diríamos, né, então não sou muito fã, digamos, no início, quando o Zé Carlos falou, né, a questão das transmissões e tudo, né, já há um certo tempo, eu sempre tinha um pé atrás, uma certa aversão, né? Eu não tenho muita intimidade com as redes sociais, né? Então não tinha vontade. Mas com o tempo fui me adaptando, né? E hoje se tornou uma necessidade, se tornou mais questão de vontade ou não, né? Hoje é uma necessidade para toda a paróquia. E as celebrações transmitidas pelas redes sociais? Uma das missas, né, celebrada pelas redes sociais aos domingos, né? E as outras com um número menor? Sempre, porque agora, com a questão dos decretos, né, somente 30% dos bancos estão sendo ocupados, né? Aí tem toda a questão do álcool em gel, máscara, higienização dos bancos com água sanitária e álcool 70% antes e depois das missas, né? Então é um processo bem amplo. Isso tudo é fruto também do sofrimento, do nosso sofrimento, do não poder estar com o nosso povo. Sim. E ao mesmo tempo que é fruto, é um sofrimento também, né? Porque estar nas redes sociais nunca substitui a presença física, né? Nunca substitui a presença física. E o pastor, ele quer estar com o seu povo, né? Quer estar com o seu povo. Para as pessoas que estão nos assistindo diante dessa pandemia, e não só diante dessa pandemia, de tantos outros sofrimentos, o senhor acha que Deus tem um propósito para nós, com as dificuldades que a gente passa, com os sofrimentos que a gente passa? Certamente o senhor já sofreu, eu já sofri, vamos sofrer, as pessoas que estão em casa, talvez você está sofrendo também nesse momento, passando por alguma tempestade. O senhor acha que Deus tem um propósito diante do sofrimento para nós? Toda a realidade humana, a meu ver, ela vem como um aprendizado. Isso tudo, essa pandemia, ou qualquer outra situação da nossa vida, às vezes as dificuldades, o sofrimento no cotidiano, as relações familiares, marido e mulher, tudo vem como fonte de provação, mas também de crescimento interior. Eu acho que nada vem por acaso. Ou seja, eu tenho que, diante de uma realidade que às vezes vem como muito difícil, uma grande provação, eu tenho que ver o que é que eu faço dessa provação. Se eu vou ficar na lamúria, na lamentação, que eu sempre falo, lamentação é oração de Satanás, né?
Então não vai resolver absolutamente nada. Não, veio a porrada, veio a provação, aprenda com isso, cresça com isso, levante-se, reerga-se, né? Porque o filho de Deus, a filha de Deus não nasceu para ficar no chão, né? Nós temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos ampara, que se encontra ao nosso lado, que é o nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. Então, força, fé e determinação. Eu sempre digo, tudo nessa vida passa, só Deus é eterno. Então, aprenda com a provação pela qual você está passando e cresça com essa provação. Seja uma pessoa melhor a partir desse sofrimento, dessa situação pela qual você está passando. E nesse tempo de pandemia, o que o senhor tem para dizer para o seu povo aqui de Mambaí, em relação mesmo a uma motivação? Porque a gente sabe que quando as coisas normalizarem, não vai ser tão fácil trazer o povo novamente, porque muitos estão esfriando na fé. E isso é muito importante a você que está nos acompanhando, tomar muito cuidado para não esfriar a sua fé diante da própria acomodação desse período. Ah, não, eu assisto pela TV, ah, não, eu estou com medo de ir à igreja. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então a gente vai passar sim, no futuro talvez breve, de ter que trazer todo esse povo novamente para a igreja, né? O que o senhor tem para dizer para o povo de Mambaí, que certamente estão nos assistindo, em relação à fé, diante desse período de pandemia? Permaneçam firmes, nunca duvidem do amor e da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados. Vocês têm um Padre que reza a cada dia, muitas vezes ao dia, pela proteção, né, para que o Senhor ampare e proteja o emprego de vocês, a vida, a saúde de cada um de vocês. Ou seja, Deus se encontra ao lado de cada um de vocês. E também vocês têm um Padre que nunca abandonou e jamais irá abandonar o rebanho. Ou seja, vocês não estão sozinhos. O momento é de provação, sim. Grande dificuldade, também. Mas venceremos. A vitória é uma certeza que o Senhor nos dá. Quem segura na mão de Deus jamais será um derrotado na vida. É questão de tempo, né, Padre? Tudo vai passar. Sim, como eu falava há pouco, né? Só Deus é eterno. Exatamente. Então, ou seja, a provação, sim. É uma chatice também. É um aborrecimento também. Ficar de máscara o dia inteiro, né? Faz parte. Vamos obedecer, cuidar da nossa saúde, né? Obedecer as determinações do decreto, o álcool, né? A máscara, obedecer. É como brincava há pouco, né? É uma chatice, mas faz parte. Vai passar. Exatamente, vai passar e não podemos perder a fé. Sim. Né? Não podemos perder a fé. Exatamente, essa certeza que o Senhor se encontra ao nosso lado, né? Isso é fundamental. Vocês têm a novena do Divino aqui? Temos a novena do Divino. Esse ano está problemático, né? Estamos analisando o que fazer, né? Devido a essas limitações do decreto, né? Com relação às missas, né? Semanais. Que começou, na verdade, semana passada, dia 22. Como é que está programado? O senhor já programou a novena? Não há programação da novena do Divino até agora, né? Porque teríamos a novena, né? Temos a limitação das missas que foi feita pelo decreto, né? Uhum. Que de certa forma inviabiliza a novena. E temos também a carreata, que também foi cancelada, né? Porque... Nem a carreata vai ter. Sim, então. porque é uma multidão, né? Uhum. E essa multidão, a carreata termina na igreja. Na igreja. E tanto é que há alguns anos tivemos que transferir a missa para ser nas tendas, né? E porque na igreja não tem como comportar. E aí como fazer isso, né? Diante de uma limitação de um decreto que estabelece que somente 30% dos bancos poderão ser ocupados, né? Como fazer uma carreata quando essa multidão chegar na igreja? O que eu faria? Como dizer para o povo, não, vocês têm que ir embora, somente quem conseguir fazer a inscrição pelo link da paróquia poderá participar, os demais terão que ir para suas casas. Então isso seria uma situação extremamente constrangedora e eu não vi solução nesse sentido. Não achei que fosse viável. Uhum. Mas certamente está nas mãos de Deus. Sim, Deus está exatamente. cuidando, precisamos ter paciência e fé. E com certeza. Acima de tudo, né? Com Então, para certeza. você que é devoto do Divino Espírito Santo, tenha paciência, tudo vai passar. A gente vai voltar com a nossa vida normal. O que nós não podemos é perder a fé, né?
Já finalizando, Padre, antes dos nossos agradecimentos, nós estamos vivendo o mês mariano, certo? Vai terminar agora dia 31, mês dedicado a Nossa Senhora. Todos nós, padres, como filhos prediletos de Maria, lógico que somos devotos de Nossa Senhora, né? Mas tem alguma Nossa Senhora específica que o Senhor a leva em seu coração? Por coincidência, a Imaculada Conceição, porque eu sou natural do interior da Bahia e a padroeira da minha cidade natal é a Imaculada Conceição, né? Então, convivi com isso desde criança, né? A questão das procissões, né? A participação nas missas com meus familiares, sempre lá na paróquia da Imaculada Conceição, né? Então, tenho essa devoção e agora, por coincidência, sou padre aqui de Mambaí, na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela mesmo que trouxe. Ela mesma que trouxe, né? Então, que alegria, Padre, né, poder bater esse papo com o Senhor, conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história, e certamente você está bem feliz que está nos acompanhando por conhecer um pouco mais do seu pároco, você que talvez já conhecia o Padre Adenailton, que de vez em quando vai lá em Buritinópolis celebrar para nós, na festa do padroeiro, também atendimento nos mutirões de confissão. Agora está conhecendo um pouco mais sobre a vida desse sacerdote tão especial para o povo de Mambaí, também para a nossa diocese, para a igreja. Vocês têm redes sociais, não tem, Padre? Temos. Antes da gente encerrar, nós temos o Kirk que vai falar um pouco sobre as redes sociais. O Padre já está cansado. O Padre vai tomar uma água e o Kirk vai falar um pouco sobre as redes sociais da paróquia. O pessoal que pode estar seguindo a gente no Facebook da paróquia, né, que foi criado um pouco antes das outras redes sociais, que é facebook.com/paróquia-mbi, né, tudo junto, facebook.com/paróquia-mbi. Temos o Instagram da paróquia, que é Pascom Mambaí, tudo junto. E também o canal no YouTube, Pascom Mambaí. E vocês podem poder acompanhar também a entrevista, Padre, lá que a gente vai relinkar lá para as redes sociais também. O Instagram, falou? O Instagram falei, Pascom, né? Tá certo. Então, Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela oportunidade que o Senhor deu à nossa comunidade de Buritinópolis, ao nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner, que nosso Senhor e Nossa Senhora, de modo especial, Nossa Senhora Imaculada Conceição, possa abençoar imensamente o Senhor. Obrigado, Kirk, que cantou e tocou para nós hoje. Obrigado às meninas da Pascone Buritinópolis, Renata e Bruna, e o nosso acompanhante, a Louro, que veio dirigindo para nós. Também José Carlos e a Rose. Eu vi o padre falando Rose. Não tem problema não, né? Pode, né? A Rose, que são da Pascom, sim, aqui de Mambaí. Comunidade. Eles falaram que estão começando, me parece, a Pascom agora, foi isso? Sim. Né? O senhor quer aproveitar e convidar o povo, alguém que quer da comunidade do Senhor, procurar o pessoal da Pascom para poder ingressar, começar talvez a conhecer mais de perto o trabalho? É uma oportunidade interessante, né? Você que tem ou que busca intimidade, né, com as redes sociais, tem esse desejo de nos ajudar a sua paróquia, entre em contato com o Kirk, né, José Carlos e a Rose, né, para que possa participar também, para estarmos juntos, né, nesse bonito trabalho de evangelização pelas redes sociais, que, como comentava com o padre há pouco, se tornou algo não supérfluo, né, que nunca foi, mas agora, mais do que nunca, essencial. Muito bem, então é só procurar o Kirk, né, para poder José Carlos ou a Rose. José Carlos ou a Rose, para você que quer aí evangelizar, ajudar no processo de evangelização pelas redes sociais. Padre, considerações finais. Meu agradecimento ao Padre Wagner, mais uma vez também a Pascom de Buritinópolis, a Pascom de Mambaí, e deixo meu abraço, meu carinho para a comunidade de Buritinópolis, também para todos os paroquianos aqui de Mambaí, desejando, né, que o Senhor sempre proteja e ilumine a mente e o coração de cada um de vocês, para que permaneçam firmes na fé, com a certeza de que a aprovação existe, mas dela nós devemos tirar um aprendizado. Isso serve para mim como padre, né, e para você também. Ou seja, eu tenho que aprender também com essa situação. Essa situação é difícil em todos os aspectos, administrativo também. Eu tenho que aprender com essa situação. Ou seja, ela é aprovação para você e para mim.
mas isso é fonte de crescimento. Iremos crescer, estaremos sempre juntos, nunca duvidem disso. Deus é o teu amigo, Ele se encontra ao teu lado para te amparar, para te proteger, independentemente da tua situação. Ele deseja a tua conversão, mas diante da tua queda, Ele será capaz de te estender a mão, e te levantar e te dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, eu me encontro ao teu lado. Então, deixo a minha bênção e o meu carinho ao Padre Wagner e a todos vocês. Que Deus ilumine e os abençoe cada vez mais. O senhor pode conceder a bênção para nós? Sim. Por favor. De pé? Ou sentado mesmo? Sentado mesmo, né? Sentado mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre, e obrigado a você que acompanhou o nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E terça-feira que vem, às 19 horas, temos mais entrevista e você é o nosso convidado mais que especial. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Maria de Deus.